Ah, meu Deus do céu, está no ar mais um A Alma do Negócio. Esse programa que é feito com muito carinho para você. Você que é empreendedor, você que é carreirista, você que é líder, você que é ser humano, que quer entender como é que você consegue atingir o seu equilíbrio e o seu resultado. A gente só traz gente aqui porrada, né, meu irmão? Meu irmão, e equilíbrio e resultado, eu acho que não deveria nem vir nessa ordem, né? Eu acho que o equilíbrio é o resultado. Ah, garoto, né? A gente vai saber isso, né? Eu acho que a gente vive uma era de ter que ter o equilíbrio dentro do nosso resultado. Porque eu acho que durante os últimos tempos foi muito descompensado. Os resultados foram a qualquer preço e hoje o ser humano paga por isso. E é por isso que a alma do negócio existe, para a gente cumprir essa funçãozão. Você que está nos assistindo, vou fazer uma pergunta. Você acredita em mapa astral? Você acredita em signo? Tem pessoas que eu falo assim, ai cara, eu não acredito nesse negócio. Mas não tem nada a ver. Porque todo mundo vai, né? Não, signo é aquele negócio, você abre o jornalzinho lá, é igual para todo mundo. É isso aí. Né? Tem esse mito. Não e eu vou até ler aqui para vocês saberem qual foi o tema que a gente escolheu para esse programa. A relação dos signos e do mapa astral com propósito, vocação e trabalho. E para falar desse assunto, nós trouxemos nossa querida amiga, gratidão, mais uma vez você aqui com a gente, Paula Micai, essa simpatia, essa competência de pessoa. Obrigado pela sua vinda aqui, viu? Eu que agradeço, muito feliz de estar de volta aqui com vocês, ainda de um assunto que eu amo, né? A astróloga dos manos aqui, viu, gente? Ela é astróloga dos manos. Tá pensando que a gente é pouca porcaria? E aí, Paulinha, por onde você anda? O que você anda aprontando? Aliás, quem está assistindo você a primeira vez no nosso programa não sabe da sua trajetória profissional até você virar esse ser de luz, ou que está buscando. Buscando, né? A gente fica buscando equilíbrio constante. Conta de onde você veio e para onde você vai. Então, eu sou publicitária, trabalhei muito tempo, uns 20 anos em agência, mercado corporativo. E depois, com a maternidade, eu mudei um pouco aí a forma de encarar a vida. Né? A gente muda bastante em relação ao equilíbrio mesmo das coisas. Corporativão, né? Você foi? Total. Porrada? Porrada. Moedor de carne? Exatamente. Você chorou já alguma vez? Várias. Né? Vai no banheiro. E quando pega aqueles clientes... Cara, nossa, muito difícil. Sem filtro, e né? eu sempre trabalhei com atendimento e planejamento. Meu Deus então, do céu. Mas eu já descobri a vocação, né, de ser uma psicóloga, terapeuta, já no atendimento da agência. Precisa, né? E é muito louco, né? Porque algumas profissões, elas te desenvolvem em conteúdos que você nem esperava que ia trabalhar, né? Aí, quando começou a onda do e-commerce, eu queria ter uma marca no e-commerce. E eu comecei a sonhar com umas mensagens, algumas frases, porque todo mundo falava, Paula, você veio para ajudar as pessoas, porque você é uma ótima conselheira, e as pessoas chegam perto, assim, até caixa do supermercado começa a desabafar, sabe? Sempre aconteceu isso. E aí eu comecei a sonhar com umas camisetas, tal, eu falei, já sei, eu vou fazer camiseta com frases positivas, com temas espirituais, falando de energia, de boas vibrações. E eu sou daquela, né? Tenho a ideia, já quero executar. Fica no... Bom, Qual signo você é? Eu sou taurina. Meu Deus. Fazedora master. Fazedora. Aí, você vai explicar pra gente. Em 2 meses, criei a marca, que chama Pano da Sorte. Que legal. Desenvolvi as camisetas, fiz 40 temas, né? Aí eu arrisquei também bastante, foi até a mais. Fui numa feira, assim, no final do ano. Estava projetando ainda o site, vendi todas as camisetas. Fiz 200 peças, vendi em uma feira. Legal, eu falei, bom, acho que esse negócio é legal, né? Acho que vai dar certo, vai dar né? Vai dar bom. Nisso, assim, eu programando o site, fiz um outro lote, vendi tudo. Até hoje eu não tenho site, confesso. Você tá brincando. Sério. Mas a marca existe. Existe. Você vende ainda? Pelo Insta e nas feiras. E Pano da Sorte. E já tive loja física. E agora eu tenho um showroom num espaço terapêutico.
Que legal. Então as peças ficam todas Legal, lá. hein? E depois eu comecei fazendo uma pulseirinha com a fitinha do Bonfim e signo. E dessa pulseirinha, hoje eu tenho mais de 200 acessórios. Eu tenho mais acessório do que camiseta. É isso. Empreendedora. Legal. Você tem alguém Total. empreendedor na sua família? Não, Nem pai, nem Eu mãe? sou a ovelha negra total. Ah, você tá louco. Ah, por isso você veio já de preto pra Sério, dizer. é a ovelha negra. Sério, gente. Eu já até fiz um post outro dia, eu sou a ovelha negra da família, mesmo? porque... E aí, a Pano continua, só que eu precisava trazer temas novos, né, em relação à espiritualidade. E comecei a fazer vários cursos no ramo terapêutico, sim. né? Eu já gostava de astrologia, já tinha feito curso, fiz o reiki, fiz mesa de Radiônica, né? radiônica, fiz baralho cigano, fiz tarô de Marcelo, fiz numerologia. E cada hora saía uma camiseta nova. Legal. Aí na porque vai se pandemia, conectando, né? Vai total. sintonizando, né? Na pandemia, as pessoas me ligavam assim, desesperadas. Paula, me benze, faz uma Mentira. oração. Tô desesperada, crise de ansiedade. Eu falei, bom, acho que eu preciso assumir o meu lado terapêutico, né? Não, e é legal, né? Você vê como as pessoas... Nós estamos vivendo essa era. Exato, Né? exato. E ainda bem que tem algumas pessoas que conseguem pedir ajuda. É. Né? Pedir uma oração, pedir um carinho, pedir alguma coisa, né? E assim, foi bem pesado. Imagino. Aí eu falei, bom, eu preciso organizar isso também, Tá. porque também você só fica naquele lugar de doação. Não dá, desequilibra, E né? Desequilibra. E eu também precisei assumir a profissão. Porque você fica só ajudando e investindo em vários cursos, né? Uma dúvida. Nessa sua transição, né? De largar o corporativo com uma formação publicitária. É óbvio que eu entendo que ninguém deixa de ser alguma coisa. Exato. Você acumula, né? É. Experiência, né? Mas foi difícil para você? Muito difícil. Porque não tem uma faculdade como a que você tinha para receber Exatamente. um rótulo, E é né? isso, até você entender que é uma profissão, porque você fica ajuda, e não traz isso para um lado profissional. Para monetizar, né? Exatamente. Aí você se sente culpada, fala, nossa, eu vou cobrar porque eu vou ajudar, mas você investiu também todo o seu tempo, os estudos, né? Porque os cursos são caros. Caríssimos. Você tem que fazer um monte de imersão, tem um trabalho também que você tem que passar pelo processo, né? Como é que você vai querer, né? Ensinar alguém a nadar se você não sabe bater o braço, né? Então, e nesse meio tempo, eu continuei com algumas coisas da publicidade, mais com consultoria. Aí também na pandemia entrei numa outra empresa para trabalhar com marketing. Tá. Era para eu ir assim uma vez por semana, no fim comecei aí 3 vezes, trabalhar também online. Eu não consigo, né? A gente... Leonina. Mergulha, né? Leonina? Não, Taurina. Taurina. E vai pra cima, né? E foi muito engraçado Vai essa derrubando última parede. experiência no corporativo, porque eu ficava lá numa sala isolada por conta da pandemia. As pessoas falavam, eu posso conversar? E faziam terapia. Eu falava, gente, é um ambiente que tá muito pesado, né? Você Gente, tá isso dá uma sentindo esquete isso? teatral, hein? Isso dá uma esquete teatral. Eu quero ver no seu programa essa É esquete teatral. sério. E foi tão engraçado. E eu ficava assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Assim, essa parte, eu não tô evoluindo mais. Já minha missão... E foi bacana, assim, foi um projeto nessa última empresa de uns 2 anos. A empresa cresceu muito, porque eles não tinham nada de marketing. Eu fiz uns 7 vídeos corporativos, assim, longos para eles e deu um resultado bem positivo. A empresa cresceu, eu falei, bom, missão cumprida. Agora, lógico, gente, eu vou entreguei. embora e agora eu vou assumir a terapia, né? Legal. Daí eu fiquei nas transições, deixa eu pegar um roteiro, fazer um vídeo, vou atender essa conta, mas aí chegou um momento que não dá. Entendi. E é Né? interessante, né? Porque o empreendedor, ele passa por essa fase de fazer escolhas, Sim. né? E é doloroso, né? Não Muito, é? e a família cobra muito, né? As pessoas, como que você vai deixar Vai uma largar carreira, tudo. 20 anos, trabalhando com Fez faculdade, gastou dinheiro é. pra isso. E eu dei aula, né, de marketing por 10 anos. Então eu falei, bom, agora eu vou inverter. Eu vou dar aula de assuntos terapêuticos, de astrologia. Então eu tenho feito vários workshops. Eu gosto muito dessa parte, né? E a parte da comunicação eu uso daí para as minhas coisas.
Eu falei, de alguma forma, através dos vídeos, dos posts, levar o conteúdo. E eu tenho facilidade em captar, assim, parceiros. Legal. Então, eu sempre relaciono também as questões da astrologia com marcas de roupa, com a parte agora de spa, massagem, que tem a ver com energia. Tudo a ver. Então, fiquei também tipo, uma influencer. Que legal. Então, essa parte ajuda bastante, porque eu gosto, né, de divulgar. E eu falo que, trabalhando em parceria, né, eu divulgo uma questão de energia, de coisas do universo e relaciono com marcas. Muito legal. Uma coisa importante para você que está nos assistindo, olha a importância da parceria nos negócios. Total, gente. E a parceria é uma coisa que, assim, ó, tem que ter equilíbrio. Tem hora que a gente dá mais do que Muito recebe, mais. tem hora que a gente vai receber mais do que dá, mas assim, o importante é que seja... É clichêzão falar, né, Léo? Mas é bom para as duas partes, né? Sim, Porque sim. senão Eu acho fica... que tem que ser bom para as duas partes. Vai ter o período que você vai dar mais ou vai receber mais também, mas você tem que ter um pouco do controle disso. Sim. Porque senão você fica aquele doador desenfreado que, cara, você vai chegar uma hora que vai doer para você. Isso tem uma explicação astrológica. Ah, é? Qual é a explicação astrológica para quem doa demais e recebe de menos? Quem tem muito... Eu, por exemplo, tenho lua em peixes. Quem tem lua em peixes ou vários planetas em peixes são pessoas ou muitos pontos do elemento água no mapa. Cara, e quem é de peixe? Tá ferrado? Então é muito doador, entendeu? Sacou a nossa conversa de hoje? Sacou a nossa conversa de hoje? Eu, por Peixe. exemplo, tenho lua em peixes na casa do ganho de dinheiro. Então eu tenho que realmente ter uma parte da doação, Senão, não... senão não integra a minha essência, junto com o ganho de dinheiro. E é muito difícil equilibrar, né? Que louco, Porque quando né? você vê, você só tá doando. Mas olê, eu acho que nesse exato momento deve ter alguém perguntando: esse negócio de signo realmente funciona? É verdadeiro? Será que não é balela? A primeira coisa que eu quero entender, qual é o racional por trás da astrologia, do Isso. signo, para as pessoas que estão nos assistindo e muitos empresários, líderes, né? Que às vezes Porque todo falam, mundo acha que é só místico, aquele É, oculto, né? não é. o que é não é. astrologia de uma maneira bem simplificada para quem é um leigo empresário e está nos assistindo? Bom, primeiro eu acho que é importante quebrar esse preconceito em relação ao que a gente vê de uma forma superficial. Tá. Que é o post lá no jornal. No jornal, os rios agora super engraçados dos signos, que engraçado. pegam uma característica Sim. e isso E hiperboliza, vira... né? Exatamente. E, né, nosso mapa ele é muito mais completo. Nós temos todos os signos. Então, muitas vezes nós somos de um signo, que é pela data do nascimento, mas nós temos lá 6 planetas em outro signo. Então, você vai ser muito mais do outro signo do que o seu signo principal. Ah, tem isso? Tem isso. Uau. Por isso que, mas ele é taurino e eu sou totalmente diferente dele. Porque tem outros aspectos, né? Entendi. Então ficou, acho que por um tempo, a astrologia muito superficial. Né? A gente tem que quebrar esse rótulo. Porque né? fica negativa a visão, né? Exatamente. Então fica, não tem nada a ver comigo isso. E na verdade, o mapa astral, eu falo que é como se fosse um registro do céu. Eu tiro uma foto no exato momento do nascimento. Tá. E a posição dos planetas é como se você estivesse no centro do universo e o Sol, a Lua, os planetas têm uma posição e você no centro. Uau. Então, e a partir daí você consegue identificar a essência da pessoa, a forma de expressão, A missão de vida, a dá missão pra ver? de vida, É mesmo? a vocação, propósito. E aí cada casa astrológica traz uma energia. E depois até se puder colocar a mandala, então a casa 1, por exemplo, fala do seu eu, como você se mostra. Depois a gente põe, viu, Mati? Segura aí. Se mostra ao mundo. A casa 2 do seu ganho de dinheiro, a casa 3 da comunicação, a casa 4 da família, a casa 5 das suas paixões, dos seus hobbies, a casa 6 da rotina, da saúde, a casa 7 do casamento, das parcerias, casa 8 das transformações da sua vida.
heranças, ganho de dinheiro, tudo isso no mapa. Ô, Paulo. E a gente vai até a casa 12. Até 12. É. Olê, e é antigo. Datam assim, 4.000 anos antes de Cristo. Meu Deus. E é interessante porque, vamos pensar lá atrás, né? O recurso era a natureza. Então, os grandes filósofos e matemáticos começaram a estudar, né, o céu, as posições também dos planetas. Então, tem muita matemática por trás. Hoje nós temos os sistemas, mas Sim. antigamente era tudo Na mão. porque a gente analisa muito o ângulo do planeta, na posição. Tem ângulos que são kármicos, tem ângulos que potencializam a energia do signo. O que, por exemplo, um empresário pode se beneficiar de um mapa? Por exemplo, legal. Qual é a utilização para ele, pessoal e profissional? Dá para usar, não? Tá. É importante, por exemplo, na data de abertura do negócio, ver a posição do céu. Tem isso também? Tem isso. Por exemplo, o mais básico é analisar a lua. Então, nós estamos na lua minguante. Tá. Não é uma boa lua para abrir nada. Tá. Tem que esperar a lua nova. Esse é o mais básico. Mas identificar a posição, por exemplo, de planetas de ação, de sustentação, de ganho de dinheiro, é importante analisar o dia. Entendi. Por exemplo, amanhã a gente tem uma proposta para enviar para uma empresa. Amanhã, então, se a gente está na lua minguante, eu não envio a proposta ou não? O problema é não fechar naquele dia? Não fechar. Legal. Tudo que é para planejar cabe bem. Então, mandar orçamento, encaminhar as coisas, sim. Mas colocar em ação só na lua nova. Legal. Então, vamos lá. Para o empresário, ele tem a possibilidade de abrir um negócio com o favorecimento dessa lua. Isso. Esse é um ponto. Tá. Depois, ele pode usar isso também para entender as pessoas, a equipe. Acho que esse é o grande ponto. É verdade, né? Dá para usar como um grande recurso. Para você saber como aqui vai. O Leandro acessar. O Leandro é o meu gestor. Eu sou o presidente da empresa, o Leandro é meu gestor. E aí eu preciso de um gestor com uma característica X. Exato. Eu consigo ter essa visão? Consegue. Muito claro. Será que vai chegar o momento que uma grande empresa vai utilizar isso? Eu acredito. É mesmo? Eu acredito. Porque eu acho muito interessante, eu verdadeiramente acredito, mas nessa profundidade, não nesses de rodapé, né? Não, tem que ser na profundidade. Até as questões, eu falo, energéticas. Eu acho que se a gente separar energia de religião, sim, né, isso dá para melhorar muito a qualidade dos relacionamentos, da produtividade dentro das empresas, de integração. Tudo, né? Tudo. Se eu tenho um traço no meu mapa e eu estou usando no meu, por exemplo, abrir um negócio que algum item lá do meu mapa não favorece, tende a não dar certo? Ou, às vezes, que tipo de coisa pode acontecer se eu fizer uma escolha errada que meu mapa me sugere? Ali você vai identificar o desafio. Tá. Então, tendo consciência, fica mais fácil de conduzir. Você sabe que não vai ser fácil, mas você pode encontrar os caminhos. Entendi. Eu falo, o mapa não pode ser limitante. Isso é importante falar. Porque tem muita gente, e eu já vi algumas pessoas também que fizeram mapa, e talvez a interpretação do astrólogo foi tão literal? Negativa. Eu tenho uma amiga, o astrólogo falou que eu não vou ter sucesso no amor. A pessoa Deus. já condiciona isso. Vira uma crença. Exatamente. Então, assim, você pode ter dificuldade aqui, mas o caminho... Então, na interpretação, eu costumo sempre dar um caminho. Não é uma visão positiva, mas é uma visão real, né? É real. Olha, você vai ter um desafio aqui. É mais travado, por exemplo, para você ganhar dinheiro, para você se relacionar. Mas não fechar totalmente esse campo. Cara, né? Muito legal, né? Muito legal. E assim, o profissional que trabalha com isso, ele tem que ter uma sensibilidade e responsabilidade para passar, né? Para passar. A informação, porque às vezes você vai sentenciar uma coisa que não precisa, né? Eu falo, não isso é muito delicado. Então eu sempre trago uma visão positiva. Tá. Por mais que às vezes a pessoa tenha, principalmente questões às vezes de perda, dá para ver, ou questões profundas de lidar com a morte, por exemplo,
que já é mais profundo, né? Às vezes eu bato o olho e já sei que a pessoa tem um registro, de repente eu falo, você perdeu alguém na infância? E ela carrega numa situação da vida que aparece ali. Dá para Dá para perceber isso? Dá. E não muda, né? O mapa é a foto, né? A foto é a foto. Por isso que eu falo, o mapa é a sua essência. Eu queria mudar umas estrelinhas lá de Agora, o que dá pra gente fazer, que é a revolução solar. Então, todo ano dá pra você fazer o mapa do seu ano. Que conta a partir da data do aniversário. Tá. Então, por exemplo, o meu é 17 de maio. Então, eu fiz a revolução de 2023 e vai até 17 de maio de 2024. Tá. Aí é a posição do céu nessa data, que influencia para o ano. E sugere que você... E aí tem uma movimentação na sua mandala. Então, eu consigo ver, esse ano está aberto para comunicação. Ou é melhor eu ficar no planejamento e não ter nenhuma ação. Então significa assim, por exemplo, em cima das suas escolhas, se você conseguir escolher, olhando para o mapa, coisas de uma forma mais positiva, ele vai favorecer as conquistas, Sim, a execução. Vai desviar de buraco, pelo que eu estou entendendo. Porque eu falo, também não pode se acomodar, né? A gente tem que buscar. Então, ele traz uma consciência, o autoconhecimento, e aí você vai buscar. Eu vou uma terapia, eu vou fazer um movimento diferente para alcançar isso. Eu vou fazer uma viagem que pode me abrir um caminho. Você tem algum case, assim, de alguém que você tenha feito um mapa e que a orientação... Cara, se não fosse a orientação, o cara teria tomado um rolo? Eu vejo mais as pessoas com esse movimento até do trabalho. É interessante. Quando eu faço principalmente a revolução, aí eu falo, olha, esse ano você tem que... Vai para o Instagram, né? Faz o movimento. E daí as pessoas parece que destravam. Entendi. Sabe, perder o medo. Que mostra, olha, sua essência é essa, você precisa romper com isso. Ou fica a pessoa muito presa às tradições familiares e tem medo de se entregar, de jogar. Porque isso deve acontecer também. Por exemplo, a hora que você vê a foto, né, de quem é a pessoa e o que ela está fazendo com a vida dela, ela pode estar longe da essência. Exatamente, é isso, do propósito. Então a pessoa às vezes está totalmente desconectada na profissão, ou ela está presa à crença da família. Muitas vezes eu já recomendo, vai para a constelação. Que é outra ferramenta que vai dando suporte. Porque no mapa a gente tem 2 casas que tratam pai e mãe. E a casa do pai, por exemplo, é a casa do nosso propósito. É essa a energia do masculino. Meu Deus! Então, e se a pessoa tem alguma questão ali com pai e mãe, ela pode travar todo o caminho de prosperidade. Meu Deus, isso é muito assunto. É muito assunto. Vamos fazer um intervalo rapidinho. Vocês estão gostando desse bate-papo? Eu tenho uma pergunta, eu vou deixar no ar e você acompanha a gente, que na volta ela vai responder. Como que a gente consegue harmonizar relacionamento entre sócios empreendedores? Muito bom, muito bom. Né, através do mapa astrológico, mapa astral. Tá bom? Fica com a gente volta já já. Estamos de volta nesse bate-papo delicioso com Paula Micai. Ela que é astróloga, empreendedora, dona da Pano da Sorte. Isso. Adorei isso. Que legal, né? Pano da Sorte. Imagina você vestir uma coisa feita por pessoa que vibra positivamente, que busca a transformação das pessoas. Aí você veste aquela roupa, acho que deve dar... Você deposita sua energia lá? Eu faço reiki em todas as peças. Olha isso, que legal. O mundo precisa, né, desse tipo de empreendedorismo. Já vai lá um colar cheio de boas energias. Eu deixei uma... pensou se fosse assim, né? Tudo. Né? Todo mundo depositando boas energias. Mas você sabe que no Japão teve uma época que meus pais fizeram parte de uma igreja messiânica, né? E tem uma filosofia oriental que fala muito disso, né? Que alguns objetos quebram porque talvez quem manipulou o objeto estava com raiva, depositou, então sua energia é transferida para o objeto. Eu acredito bastante nisso. Mas a pergunta que eu te fiz, vou repetir aqui, se você chegou agora nesse bate-papo, presta atenção. Como que eu faço para harmonizar relacionamento entre sócios de uma empresa? Estou falando de sócio mesmo. Os caras que precisam mandar, cada um sentar na sua cadeira certa, através do mapa astral.
Existe uma técnica que chama sinastria, que vale tanto para relacionamento amoroso quanto para a sociedade. Então, é importante analisar o mapa de cada um dos sócios e depois unir. Então, e aí tem alguns cálculos que trazem aí os desafios e as oportunidades. Então, é uma interpretação mais detalhada e é importante antes fazer o mapa de cada um, para entender como essa pessoa lida com as parcerias. Por exemplo, uma pessoa que tem vários planetas ou é leonino. É difícil um leonino trabalhar em parceria. Normalmente, leonino trabalha autônomo ou em papéis de liderança, ou ariano também, na mesma energia. São pessoas que têm mais autonomia, gostam da individualidade, de colocar a sua força do ali. Holofote, do né? holofote. Então, já dá para identificar pelo mapa de cada sócio. Mas né? isso não pode fazer o cara olhar e falar assim, ixi, um para um lado, outro para o outro. Pode. Olha, Pode. eu confesso, uma vez para abrir uma empresa, não foi nem tanto na astrologia, não estava ainda Tô com nesse medo universo. de achar que eu acho que eu não podia estar com o Léo. A gente vai descobrir. Vamos descobrir. Eu fiz a numerologia antes de abrir uma empresa e tinham 2 sócias. E eu vi que não... E uma tia minha que trabalhava com isso, ela falou, olha, não vai dar certo. Ah, é? E foi muito difícil, eu tive que chegar para a pessoa e eu, assim, confiei total no mapa da numerologia e falei, olha, não vai rolar. Falou. Falei, foi difícil. E usou esse argumento? O Usei. mapa diz que não vai dar certo? Eu falei, o mapa da numerologia, a gente vai brigar, eu não quero, tem amizade. Foi bem, bem difícil. Mas às vezes é Sei melhor... não, mas tô achando que tem uns clientes para te indicar agora eu entendi. Às vezes é melhor ter essa conversa no começo exatamente. do que ter uma discussão no final. Né? Desgastou, assim, foi difícil, mas agora tá tudo bem, então a gente tem amizade, então eu falei... É melhor ficar vermelho de vergonha do que roxo de raiva, né? Foi bem uma conversa difícil, mas eu confiei. Você acredita que tomou a melhor decisão, sim. né? Uma pergunta, por exemplo, eu sou um empreendedor de prestação de serviço. E aí eu estou no mercado, só que eu tenho alguns clientes grandes, né? E tenho que ter uma relação com esses clientes grandes que é diferente. Tem como analisar o mapa desses clientes com a minha empresa? Como, sei lá, tem como fazer alguma coisa assim? Entendendo a pessoa, nem que fique ali no signo, no ascendente, na lua, sem aprofundar, você já sabe conduzir melhor a relação, né? A abordagem com a pessoa, então já ajuda bastante. Legal. Né? Porque eu acho que muito dos negócios parte aí do relacionamento mesmo, para você manter esse cliente, saber conduzir o dia a dia. Você tá me deixando maluco, Paulinha. Tô maluco. Eu tenho mais uma pergunta. Mas ainda bem que eu não fiz lista de perguntas, Mati, porque, melhor assim, vai. Tem casos que a gente presenciou muito, inclusive no nosso relacionamento, de coisas que tem um bom período de harmonia e depois desarmoniza. Sim. Ou o contrário, começa meio... E daqui a pouco a relação societária deslancha. Isso também o mapa pode mostrar? Porque isso, como eu falei, cada ano tem as mudanças. Tá. Né? E a gente fala, tem os planetas que se movimentam rapidamente e tem os planetas lentos. Então, por exemplo, Saturno, que é o planeta que traz um desafio para todo mundo. Na casa que ele se posiciona, seria o nosso maior desafio, né? Sim, como o que ele tá missão, indicando, o que ele está indicando. E ele tem um movimento lento, ele demora quase 30 anos. Então, normalmente, na fase aí dos 29 e 30, todos nós passamos por alguma mudança. Ruptura. Então, e depois lá com 60. Então, Nossa, e mudanças na forma da vida. Se você está fora da sua essência, parece que vem alguma chamado. Coisa. E é normal, são fases aí, né? Ou você vai casar, ou você vai ter filho, ou você... que marcam muito, né? Um período aí da nossa vida.
Você tá nos 60 já, né? Ainda não, filho. O cabelinho já tá de 70 já, mas ainda não. Ô, Mati, vamos colocar, por gentileza, o mapa do Léo? O Léo nasceu dia 10 de março de 1900... Oculta lá o número. E Never Nevers. Nasceu em 1900 e Never Nevers. Bom, aqui pra quem nunca viu, essa é uma mandala astrológica, né? Tá. Então, como eu falei, tem 12... Eu até coloquei essa semana no... O Mati. Dá pra ver aí? O que ele fez? Já projetou lá? Já tá mostrando na tela. Vai lá. Como eu no dia da pizza, que foi segunda, eu falei, né? Eu fiz uma relação do mapa com as 12 fatias dentro de uma pizza. Que da hora. Só que ele tá anti-horário, tá? Tá. Então tem os numerinhos ali, 1, 2, 3, 4. Sim. As casas que a gente pode analisar relacionadas, né, a negócios, vocação, ganho de dinheiro. Quais são? A casa 2 é a casa que fala do nosso ganho de dinheiro. Tá. Onde O que que tá a casa meu do dois? Léo diz? Onde que Vamos tá o lá. meu 2 aqui? Aqui, ó, tem o número. Aqui. Tá, 2. O que ela diz? Dá. Dá. Aqui a gente pode Gente- tudo. Pode falar, vai, aqui a gente pode tudo. Pronto. Manda- É mais fácil. manda. Vai lá. Então, a casa 2 do Léo tá em Aquário. Tá. O que isso indica? Aquário é um signo que fala do pensamento do futuro. Então, ele se dá bem com questões ligadas à tecnologia, com estudos, com pesquisas, com invenções, Sim. tá? Aqui tem daí um planeta, que é o planeta Vênus. Vênus também fala tanto da questão amorosa, quanto ganho de dinheiro. Então, potencializa essa energia de Aquário. Daí tem essas conexões todas, sim. mas Eu sei que você não vai fazer a é, leitura toda hoje, é só pra... Outro ponto importante, né? Daí a casa 7, que é do casamento ou das sociedades. Tá. E aí ele tem o signo de Câncer. E aí? É importante que na relação dele que tenha algum vínculo emocional. Senão não dá liga pra Senão ele. não dá liga, não tem sentido ser sócio de alguém sem ter um vínculo emocional. Meu Deus. Né? Aqui, ó. Gabaritou. Gabaritou, Léo. Tá? E a casa 10, então aqui, que seria a casa do propósito, que eu falei que é a casa do pai. Então, começa ali no signo de Virgem. Então, tem muito essa questão do planejamento, de organização. Porém, a grande parte da casa está em Libra, que é um signo comunicativo, que precisa da vida social. Tem aqui uma questão mais profunda também, que o Plutão potencializa essa energia do signo. E também uma outra coisa importante, os signos a gente analisa por arquétipo. Por isso que tem essas brincadeiras, signo tal é Sim, isso, é tal né? coisa, Mas lógico que no nosso estudo é muito mais profundo. Claro. Tá? Então o Léo nessa casa 10... Aqui precisa do planejamento e precisa ter a vida social para gerar negócios. então precisa. Ele Precisa. recomenda que o Léo se planeje Isso. e tenha vida social. Uma pergunta. Qual a relação que tem com o pai? A casa 10 representa o pai. E aqui, como tem esse planeta, deve ter alguma questão aí Entendi. para a gente investigar. Mas nos aspectos emocionais, tá? Como se as referências também do pai você leva para a questão do trabalho. Aí depois a gente precisa entender se está conectado com a sua essência ou não, ou se você tem que romper com isso. Faz tem muito isso. sentido. Tá. Eu vou dar um spoiler rapidinho aqui. Esse ano esse cara fez a gente fazer uma peregrinação com meu pai para conhecer a origem da família dele na cidade que os pais... meu avô nasceu, porque Então. ele falava que meu pai e os ancestrais não honravam meus avós, que morreram muito lá. cedo. Então ele falou, não, a gente precisa saber a história dos nossos avós e do meu pai, entendeu? Então a gente foi na linha masculina esse ano. pra Tá aí bem forte. Tá nessa mesmo, busca, bem então forte. faz sentido. E depois, se a gente ligar aqui a casa 10, aqui tá o seu sol, né? Em peixes. Então, normalmente o sol em peixes também tem essa busca pela questão ancestral. Ele é muito filosófico. Às vezes eu falo assim, Total. meu irmão Dá pra ver, do dá pra céu. ver, total. É uma flutuada que eu falo, meu, e tudo ele é profundo. Muito. É muito profundo. E daí outro ponto, né? A lua do Léo também tá
no signo de Câncer, Tá. isso traz ainda essa questão forte de ancestralidade, muito forte. E na casa da rotina, que está em Gêmeos, que também fala da comunicação, dos estudos, e é essa busca, Saquei. junto com o seu masculino, que é Marte. Então, realmente, você precisava fazer isso. Tô fazendo o que eu precisava fazer. é isso? Exatamente. Entendeu o chamado. É. Entendi. E aí a Lua em Câncer também, a Lua fala do nosso acolhimento, que daí é muito do feminino, né? De como a gente nutre as nossas emoções. Então você precisa dessa energia da família, desse entendimento, as referências familiares, você leva em vários aspectos Nossa do seu Senhora. dia a dia. Sensacional. Né? Ó, Caraca, hein? hoje a atuação é orientador, né? Porque é um mentor de empreendedores. Tá na área da comunicação como apresentador de podcast, tem de tudo a programa ver, na televisão. é. Ele tá no propósito dele, só pra Total, gente entender. totalmente. Porque você vê, Gêmeos está na casa da rotina, que fala da comunicação, Tá. do ensino, das pesquisas, né? E no alto do mapa tem essa questão do lado social, mas sem deixar a estrutura, o planejamento, ter esse norte. E no ganho de dinheiro tem a ver com usar os recursos tecnológicos. Tá. Então, estar na internet, desenvolver cursos realmente online, sempre com essa visão do futuro. E de tecnologia. De O tecnologia. Léo tem uma visão de precipitação do futuro muito boa também. É. Ô, Mati, dá pra colocar o meu aí? Dá tempo antes do intervalo? Dá. Vamos ver se a gente vai precisar da técnica qualquer. Como é que é? Da mediação Sim, lá entre o que você falou? Sim. Da sinastria. Sinastria. Eita. Esse é o meu? Ah lá, gente, é muito louco isso. Por que é muito louco? Porque é muito parecido. Tá falando sério? É sério, olha só, começa aqui em Capricórnio, na casa 2 tem Aquário, igual. Caraca, que doideira. Então a estrutura da posição dos signos das casas Tá similar. tá muito O meu parecida. ascendente é Capricórnio, né? O acho que o seu meu é- ascendente Capricórnio começa meu na também. casa 1, E e o o meu seu também. também. Tá. Bom, você tem o Sol em Gêmeos, que já fala desse lado da comunicação também, dos estudos, de ensinar, né, de trazer esse conteúdo. Também aqui o uso da tecnologia, totalmente para o ganho de Alinhado. dinheiro, alinhado. Na casa da rotina, você tem Gêmeos, né, igual, só que com o seu Sol, então Nossa. muito, principalmente ensinar. Ensinar é o grande É isso. Tem É o Faz grande todo ponto, sentido. né? muita facilidade. Daí você tem, olha quantas coisas aqui na casa Meu Deus, o de que é isso? casamento Tem um congestionamento aí. e sociedades. É. Então aqui tem o seu Mercúrio, que é da comunicação, tá na casa das relações. Então as trocas, as conversas são bem importantes para você, assim. Tem que ser muito na verdade, Na na transparência, clareza, né? exatamente. Tanto no casamento quanto para a sociedade. Então, se não está vivendo isso, precisa. Precisa viver, Entendi. tá? Tem que ter, ou por exemplo, às vezes você tá com uma pessoa que você não tem essa troca. Você não consegue O relacionamento no adoece. relacionamento. Tá. E como ele é geminiano, ele precisa de movimento. Se ficar algo Monótono, meu Já Deus era. do céu. Rapaz. Sou eu. acomodação, não existe. Não existe. Não existe. E às vezes eu faço uma bobeira, né? Às vezes eu faço um caminho. Olha essa, Mati, escuta aí. Às vezes eu faço um caminho de volta pra casa. E aí todo mundo olha pra minha cara e fala assim: você nunca fez esse caminho? Eu falei: eu tô fazendo de maneira consciente um novo caminho. Eu preciso eu preciso conhecer uma nova casa, um novo bairro, um novo Não, você lugar. tem que mudar o tempo todo. Ele E a quando- pessoa ele quando- que está com você também, ou o sócio, também tem que acompanhar as mil Ô, ideias. Mate, ele atende o telefone às vezes na Avenida Paulista. A hora que eu vou ver, ele tá andando, eu tenho que sair correndo atrás dele, porque ele. E aí você também tem Câncer na casa da Deus. parceria, então o vínculo emocional é importante, Necessário. né? As referências familiares também. Aí você tem Marte também, que traz movimento. Então, além de Mercúrio, que já traz essa flexibilidade, Marte potencializa isso, Meu Deus. tá? Então, é puro movimento. Puro movimento. E a sua roda da fortuna está também na casa das parcerias. Então, é importante trabalhar com as parcerias, com as sociedades. Isso funciona bem.
Tá. Depois em off a gente vai te contar o que a gente está aprontando aí, que tem tudo a ver. E foi um parceiro / sócio nosso num projeto que a gente tem, que chamou a gente do nada essa semana e falou, cara, sabe aquela ideia que vocês falaram que tiveram há 10 anos? Volta. É isso. Mas ele falou sem saber. E é um negócio sobre relacionamento, sobre conexões. Uma perguntinha. Aqui é a casa do pai, é isso? Isso, olha só, tem o mesmo planeta, tem Plutão ali. Você tá falando sério? Sério. O que que diz essa casa pra mim? É igual. É igual? Meu irmão, eu tô querendo me livrar do cara e a gente é igual. E aí, ó, começa em Virgem. Brincadeira, também. viu, gente? Amo meu irmão, meu sócio, meu parceiro. A importância, né, do planejamento e tudo mais, tem esse lado social muito forte. Muito forte. E aí tem essa questão também do pai que traz as referências. Então, provavelmente, daí eu já linko desde a infância, a gente poderia puxar aqui. Questão da ancestralidade muito forte. E aí você tem esse planeta aqui que é o planeta das inovações. Então, também você tem que usar mais isso no trabalho para conectar com esse ganho de dinheiro. Saquei. Tá? Como os dois têm ascendente em Capricórnio, sempre o regente do mapa é o planeta que rege o signo. Então, no caso de Capricórnio, é Saturno. Aqui o seu Saturno está na casa da sociedade, do casamento e tal. E acho que o seu também tá. Tá. Que legal. Tá, cara. eu lembro. Tá assim. Que Tá, legal. olha isso. Já Gente, mudou, que Mate? Isso é muito Aqui, rápido. Ó, tá vendo? O que quer dizer? Que a gente só chegou atrasado. 2 anos depois um Nossa, do outro. Gente, é muito louco, né? O que a gente tem de diferente? Se a gente for em todas essas linhas... Não precisa ir, mas tem uma que você bate o olho e fala, tem... isso aqui é extremo? Mas tem? é muito, muito parecida. Por exemplo, eu acho que eu sou mais mediador, mas eu não gosto muito de conflito. Então, você é mais adaptável. Adaptável, isso. Flexível. O Léo já é mais firme. Então, o Léo, só que daí ele vai muito na emoção também. Muito. Às vezes ele nem demonstra, mas lá dentro ele tá... Sim, é isso mesmo. Então ele traz mais a sensibilidade e isso na relação também, na sociedade, tudo pode pesar mais para ele. E você consegue ficar mais flexível. Isso. Bate. Olha como que é importante. Valeu, Mate. Gratidão. Meu Deus do céu. É importante a gente ter uma leitura dessa, né? Porque vamos pensar, eu e o Leandro, tudo bem, a gente tá na estrada há 20 e poucos anos juntos, né? Mas se eu voltar lá atrás, eu e meu irmão, que a maioria dos irmãos, quando vão montar um negócio, fica com medo. Sim. Será família, que vai, né, quebrar a relação? Se talvez lá atrás a gente tivesse tido a oportunidade de sentar e desenhar, né? Desenhar quero dizer, entender, estudar esses mapas e ver como que a gente tem que seguir alguns caminhos, acho que teria favorecido a gente muito mais, né? Eu sempre falo, é bom, por exemplo, quem vai prestar vestibular, às vezes até fazer na infância, até para o caminho da educação. Então, que nem meu filho é pisciano, não adianta eu trazer algo muito concreto para ele, eu tenho que ir para o caminho lúdico, na fantasia, para ele contar uma história. E isso até pelo formato hoje das escolas, que tem diferença. Não adianta eu exigir ali sei lá, horas de estudo, que ele não vai ter concentração, entendeu? Então, assim, é um caminho, assim, não é? Nossa. Eu tenho TDAH e dislexia, então eu acho que... Isso não aparece no mapa, né? Assim, ele já tem muita água no mapa, então quem tem muita água já vai para esse caminho. Então tem que encontrar um equilíbrio. Eu vou perder o foco em 1 hora. Eu vou fazer outra atividade. Tem que parar, tem que dar uma pausa para depois voltar para o foco do trabalho. Vou dar uma pausa rapidinho, aproveitar esse gancho aqui da Paula Micai. Vocês estão gostando desse bate-papo? Tudo que ela falou pra gente é possível fazer e avaliar no seu mapa, dentro do seu registro e ter uma orientação mais profissional, né, Léo? Sim. Eu vou fazer uma pergunta sobre empresa. Como eu consigo... Tá. Posso chamar intervalo ou não? Manda. Segura o reggae. Tá muito água, é isso? Não? A gente volta já. Fica com a gente. Voltamos no A Alma do Negócio, nesse bate-papo que tá pra lá de... Tá na NASA já o negócio, viu? Tá na Lua. Tá no céu. A gente tá conversando com a Paula Micai.
Ela que é empreendedora, astróloga, publicitária. Bom, ninguém é uma coisa só nessa vida. É mãe, uma super mãe, toda carinhosa. E aí, qual era a pergunta que você tinha deixado para a Paula, Léo? A minha pergunta era, pelo que entendi, é uma ferramenta que te ajuda a tomar decisões. O empreendedor, ele vive de decisões, não é isso? Exatamente. Como eu posso, por exemplo, vai começar o meu mês e eu preciso cumprir algumas metas. Eu consigo olhar para o mapa e me apoiar nele? Sim. O que é importante? Primeiro, faz o mapa astral para ter essa identificação da sua essência, do seu perfil, de como você deve conduzir. Depois você pode trazer o mapa para o dia a dia. Eu, por exemplo, eu faço um planejamento semanal. Ah, você faz semanal? Por quê? Nós temos as 4 fases da Lua no mês. Então, como eu falei, a Lua minguante é o período de planejar, de criar todas as estratégias, de recolhimento, planejamento. Lua nova, pode soltar comunicação nova, lançar produto, abrir empresa, faz esse movimento de ação. Lua nova. Lua nova. A lua crescente expande isso, então é um momento de execução. Execução, execução, execução. E na lua cheia, isso transborda. Que legal. Tá? Então, só pela lua, que é simples, a gente entra na internet lá, calendário lunar. Sim. Já é um ponto positivo. Quem quiser se aprofundar e já tem um mapa astral, você pode usar as suas energias focadas para o trabalho. Então, eu sei, por exemplo, que eu tenho uma energia de trabalho com tecnologia. Tá. Usar essa potencialidade. Ou eu sei que eu preciso melhorar a minha organização. Né? Porque muita gente, às vezes, se perde nisso. Sim. Né? E é da essência da pessoa. Ou eu sei que tem o Saturno lá travando a minha comunicação. E eu preciso me comunicar para vender mais, por exemplo. São pontos de alerta. Exatamente, que através do mapa você faz e depois com esse planejamento, aí a gente consegue aprofundar. A lua minguante está no signo de Peixes, é um momento realmente de recolhimento, de encontrar as respostas no seu interior, silenciando. Aí, de repente está uma lua crescente em Áries, é para fazer. É para dar energia, a energia do fogo ali. E isso é fácil de identificar. Você pega um calendário astrológico lá, qualquer calendário, até na agenda tem lá, lua e tal. Tem. E você já consegue entender, a energia de Áries é isso, eu tenho Áries lá no meu ascendente, por exemplo. Então eu tenho essa força de liderança, eu tenho coragem, e às vezes a pessoa ela tá travada nisso. Que doideira. Então eu conseguiria usar, por exemplo, eu montei um planejamento de vendas para minha empresa, né? E eu preciso executar. Eu posso olhar para as fases da Lua e pegar também um pouco dessa... De entender um pouquinho dos signos. E daí por exemplo, se eu tenho uma equipe de 3 pessoas, 3 vendedores, eu entendendo como eles estão nessas luas... Pode também me favorecer? Totalmente. Por exemplo, eu gravo toda semana Energias da Semana, que vale para todo mundo. Eu faço um resumo da energia. Então, olha, essa semana é a semana do planejamento, mas tal dia você já pode colocar em ação. Que legal. Isso vale para todo mundo. De repente, assim, encontrar um caminho, né? Entendi. Que, já sei, essa semana é boa para se comunicar. Ou é melhor eu ficar quieto, senão vai dar briga, sabe? Que vale para todo mundo, é o céu para todo mundo. Que bacana isso, né? Então já ajuda muito. Que nessa semana estava bem engraçado. A gente estava na lua minguante, que é de recolhimento, mas estava em Áries. Então era uma energia contrária, né? De silenciar e também de colocar movimento. E aí tinha um outro planeta no signo de Áries e Virgem pedindo movimento. Mas era também para a pessoa fazer uma revisão de como ela está lidando com a produtividade, com o planejamento. Nossa, eu tô tudo arrepiado. Eu vou contar para vocês. Vocês merecem saber isso. Falo para qual câmera aqui? Hoje eu sentei com esse cara
Fiquei até curiosa. Vocês Não, olharam não, pra tem esse que cara. pra você ver é como porque tem é muito- tudo a ver. E eu não sei, não sabia de nada disso, óbvio. Tô aprendendo, é uma aula para nós e para vocês. A gente sentou hoje e a gente deixou a lousa branca, ela falou, cara, a parada é a seguinte, a gente precisa avaliar a nossa produtividade para onde a gente está indo. Juro. A gente precisa entender o que é comportamental nosso, por que não fechou determinados trabalhos, por que isso. algumas coisas emperraram. Aí o Léo trouxe, não, a minha visão, aí ele trouxe a visão dele, comportamental, transcendental, espiritual, e eu falei, meu Deus, eu não queria botar a mão nisso, eu queria ser mais prático, eu tô precisando... Olha E a aí. Tá gente- vendo? Olha que coisa maluca, hoje numa reunião de Tá vendo? negócios, a gente Não, falando e de vivendo É as isso. duas energias que você falou, né? Porque daí é a essência de cada um, né? Olha isso. Que coisa Que maluca, para uma cara. empresa você vai ter vários Diversos, perfis, né? Não é muito louco isso? E a gente ficou lá horas falando, a sim. voz subiu, a voz baixou. Aí no final eu tava, sabe quando a energia você tá exausto assim? Ele pegou, deu um beijinho na minha cabeça Pronto, e saiu. Eu falei, passou. acho que a gente já virou irmãozinho de novo. Né? Mas vocês estavam totalmente conectados com o céu. Ah. E é muito louco isso. Então, E assim, do nada a gente chegou, eu falei, meu isso irmão, amanhã eu tô até aí. eu faço essa energias da semana para todo mundo. Porque fica Vale pra um todo guia, mundo. vale para todo mundo. Se E você a gente encontra onde esse conteúdo seu? no meu Insta, eu Qual que é o coloco Insta? Já fala aí. Paula, Nath, já põe aí arroba depois, tá? Paula Micai. Vai Ou estar depois no lettering que a gente sempre Isso. coloca, tá? Então, assim, às vezes eu fico entre domingo, segunda ou terça que eu publico. Depende do movimento mais importante. Tá. Mas você já consegue ter uma direção. E aí eu já sempre coloco as palavras de ação. Então, foco, ou amorosidade, já dou Que a dá o energia caminho. principal. Dentro do mapa eu consigo prever algum chamado que eu vou ter em determinada época da minha vida ou não? Isso não. Sim. Que é Tipo, esse ler a mão, né? Os movimento. caras falam, é. quando você tiver... Que é esse movimento de Saturno, principalmente, Entendi. que eu analiso. E é importante a gente também reforçar que não como a gente pode falar? Previsão do- Previsão, exatamente. O cara tá lá na bola de cristal, você Isso, vai morrer, você vai perder. Não você é vai- previsão. Tá, Tá? É o entendi. movimento que daí, na posição do planeta, traz aquela energia de acordo com os arquétipos. Que legal. Quando eu olho para uma... É muita pergunta, É, né? não, é. Vamos embora. Quando eu olho para uma pessoa que está empreendendo e eu falo para ela tá longe do propósito, Uau. porque eu acho que antes de você abrir o mapa de alguém, você já deve ter um feeling para falar, meu Deus, Totalmente. o cara tá remando para um lado, ele tinha que estar Posso para o falar, outro. é o que mais acontece. É mesmo? Muito. Você pega um empreendedor e fala assim, meu Deus, como é que você tá fazendo essa força toda para ir para esse lugar E se não era para vai. outro? E não vai. E aí? Aí O tem a que gente falar, faz? né? Mas é Tem fato. que... acontece Se o cara tá longe do bastante, propósito, Ou eu vejo muitas pessoas, assim, presas totalmente na questão familiar. E conte-me aí, mais. a gente pode ver até a questão de empresas familiares, né? Muitas empresas familiares. Em que, né, o diretor, lá, o gestor, ele precisa romper ou mudar totalmente se ele ficar ali no negócio. Mas ele está dentro de uma estrutura em que ele fica entre a energia da família e a energia que ele precisa mudar. Ele precisa... Que a gente vê muito no cenário corporativo, né? Muito. Não, Tem muitas e- empresas familiares. E essa não é a é realidade, fácil, transição, né? né, E não é da- fácil, porque das você não sabe gerações. qual energia que você vai sustentar ali dentro, né? Exatamente. Porque, e se a gente pensar também no caminho aí da felicidade, de lidar bem, né, com o trabalho, porque faz parte da vida e do nosso equilíbrio, você vê que a pessoa às vezes está totalmente fora realmente do que ela precisa fazer, ou ela não consegue conciliar, né, a questão da família com o ir ao mundo que a gente fala. Então, esse ponto de equilíbrio e aparece bastante. Né? Mas tem como também, através disso, a gente tem orientar para algumas voltar. terapias, ou olha, sai daí, vai fazer outra coisa. Porque tem gente que fica tentando honrar pai, honrar a mãe, Exatamente. mas de um jeito errado, né? Errado. Né? E aí nos negócios isso aparece daí toda hora. assume a empresa e de Não é repente não tem aqui. nada a ver com a pessoa.
E isso reflete também toda a equipe, toda a energia, né? Acho que tem tudo a ver. A pessoa está lá sem querer, né, estar. De repente é um leonino que precisa fazer o que ama, né? Protagonizar. E as empresas familiares chega uma época que tem a sucessão, né? Isso, acho que esse e é o aí ponto, essa né? sucessão, se ela não é bem direcionada, ela é simplesmente uma passagem de bastão para um novo ser, mas tendo que ser o ser antigo, né? Que é o pai, o vô, e que não vai trazer energia. Sucessão é né? onde acontece muitas rupturas eternas, né? E quebram impérios, né? Então acho que até para empresas familiares e que passam por esse processo de sucessão, seria ótimo, né? Fazer o mapa aí dos gestores, para harmonizar. E ver se a pessoa está no lugar certo, na posição certa. Senão, olha, tchau, vai... Né? É porque não é presta ou não presta. É isso que as pessoas precisam entender. Isso, eu não presto para seguir vai a empresa da minha família. Não é isso. É que talvez o modelo daquela empresa que hoje existe não faz parte da tua essência para você seguir. Entendeu? Que, na verdade... Se essas empresas entendessem, ela fala assim, legal, você gosta de fazer isso, tem talento, eu vou investir. Eu abro mais um ramo, mas você vai investir naquele outro negócio. Exatamente. Vai continuar com a energia da família, só que direcionada para a sua vocação, para o seu talento. É isso. E hoje, né, acho que tudo está tão mais claro em relação a esses assuntos. E eu acredito que, né, quem sabe a astrologia vai para o mundo corporativo, né? Eu faço votos que sim, porque tem um monte de ferramenta aí que já está caduca, né? É o que a gente fala, se currículo, se formação em Harvard, Oxford, na NASA resolvesse, não teria bancos na MIT quebrando, os caras lá no Vale do Silício quebrando, né? Então, você sabe que no contexto histórico, que a gente falou um pouco, os bispos usavam astrologia, os reis usavam astrologia para a tomada de decisão. Depois, em uma outra fase da igreja, quando entrou Inquisição e tudo mais, que isso foi tratado como bruxo. Exatamente. Mas bruxo. Antes era uma grande ferramenta de decisão, principalmente dos reis e dos bispos. E para algumas pessoas que estão assistindo a gente já rodou bastante lugares. Quem está lá em cima usa sim as ferramentas. Usa. Entendeu? Não são tão, não acredito, é mentira. Tão céticos, Às vezes é da boca para fora. Léo, tem grandes marcas que fazem lançamentos dos seus produtos, grandes marcas, eu fiquei sabendo, hein? Baseado em mapa, em numerologia, isso. Não é? Eu gosto de integrar bastante com a numerologia. E antes de começar o mapa, eu faço a numerologia da pessoa, vejo o número de destino, que é a data de nascimento, vejo o nome artístico. Legal. Porque daí, através do nome, a gente consegue identificar a expressão da pessoa, a alma da pessoa e a imagem. Quando você traz isso para a astrologia, junto com a numerologia, é impressionante, bate muito, surreal. Muito. E para a empresa, eu vejo até a numerologia é mais fácil de aplicar do que a astrologia. Sim, porque acho que as pessoas são um pouco mais palpável, isso, né? Então, assim, daí você pode ver a data de abertura, a data para um negócio, lançamento. Daí eu sempre vejo a data e a lua, por exemplo. Pô, que legal, né? Que se a gente pudesse usar. Tem muita coisa. O ano pessoal também. Então, que nem esse ano a gente está 2023, na soma dá um 7. Aí você pega o seu dia de nascimento junto com o mês e chega no seu número do ano. E é impressionante como bate, vai do ciclo do 1 ao 9. Então, se você está no ano 1, é um ano que você tem que colocar os projetos em ação, trazer o movimento, liderança. O ano 2 já fica um pouco mais lento, mas ajuda bastante no aspecto social, dos relacionamentos. Então, e aí você faz uma trajetória até o número 9. Quem está vivendo, por exemplo, o ano 1, né? Na somatória lá e tal, da data do nascimento com o ano vigente, né? Isso. Qual é a recomendação para quem vive nesse ano 1?
Fazer o quê? Colocar os projetos em ação. É Tá. momento de ação mesmo. E ele começa no dia que você faz aniversário ou começa antes? No dia. Tá, No dia. E aí vai até o final do outro ciclo. tá. E o ano 2, eu não vou falar todos os anos, mas só para... O ano 2 é bom para as relações. Legal. Em que você tem que equilibrar mais a emoção com a razão, Legal. fazer algumas escolhas com mais equilíbrio. Você lembra qual ano que você tá vivendo? Não lembro. Mas eu sei que meu filho é 6 do 6, que dá 3. E aí tem que somar com o ano 7, que 7, dá 1. dá 1. Então, ano 1. Isso, colocar Tá. projeto. O seu é 1 e o meu é 2. É isso? Olha, Olha só. É. que doideira. O meu filho Vinícius está vivendo o ano 1. Né? Tá passando por um desafio, uma Isso, superação física. porque você tem que Ah, romper tem isso? realmente. Entendi. Porque assim, o ano 9 eu acho mais difícil. Porque é o ano que você tem que fazer as transformações. Foi o que eu larguei agora, em É. junho? E o Léo não, Então, largou faz 2 É anos. como se, o que você não resolve, o universo vem, olha, é agora, sabe? Ah, foi isso, hein? E ele desgasta, até no físico. E se você não resolve tudo e já passa pro ano 1 sem ter feito todo esse movimento, vai pro físico. Cara, tem tudo a ver. Deixa eu aproveitar aqui. Abre aí, vai, vamos ler alguma Gente, coisa aqui pra gente. tá Minutos muito de bom. sabedoria. Momento, minutos de sabedoria Vamos ver. empreendedora. Tararam. Vamos lá. Você que escolhe. Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que se vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. Tudo a ver com o mapa, né? Tudo a ver com o mapa. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil, e quem consegue isto pode ser classificado como verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Toma, Caraca. coisa linda. É muito legal, né? É ver isso que essas- eu falo, né? O mapa, ele traz autoconhecimento. Traz. Você não vai ver só coisa bonita, Sim. né? E vem bastante desafio. Então, tá, o que eu faço com isso? E aí ter a ação, a vontade de mudar, de buscar um caminho, né? De mudança, de ajustar realmente o que está fora do lugar, né? Então, é possível fazer ajuste. É possível. O que a gente ia colocar? Que ela fez um comentário. então. O que era, Paulinha? No mapa astral tem uma casa que também a gente consegue identificar a relação com os irmãos. Ixi, chegou a verdade. Tem essa Tem. casa? Dá pra pôr aí, É a Mati, de casa novo ou não? 3. Peraí que o Mati vai colocar pra gente lá. Ô Mati, volta pra gente o mapa, por favor. Ou o do meu ou do Léo? Qual que você quer? Tanto faz. Tanto faz? Vamos ver. Então tá bom. O que abrir primeiro é tão aí, Mati? parecido. Põe pra gente aqui. Peraí que ele vai lançar. É tão parecido aí, sacanagem. Tá, esse é o Vamos do lá, Léo. Vai lá. do Léo. Então, Qual que o é? sol, é a casa 3. O sol Tá. dele tá em peixes na casa 3, então tem esse vínculo mesmo É, de amorosidade. é guti-guti. Guti-guti. E o Mercúrio, que é da comunicação, também está na casa dos irmãos. Então tem que ter muita troca, realmente. Essa questão da confiança é importante. Tanto no aspecto da emoção, quanto... O Léo é muito cuidador É. com os irmãos. Ele tá toda Muito, hora. porque esse, Ele é o mais né, novo, mas parece que é o mais velho. É o sol em peixes, na relação ali em câncer. Então, ele traz esse lado que eu falei, de ser muito doador. A lua em câncer, tudo isso. Nossa, O coroa 3 do de- Lê tá onde? Põe aí, Mari, por Também favor. acho que tá em peixe, olha lá. Tá em Tá falando peixe? sério? Aqui, ó. Meu irmão. Tá em aquário e peixes, né? E aqui, olha só. Então, vocês trabalhariam juntos mesmo. Você tem o planeta Júpiter, que é o planeta da prosperidade. Então, a união, né, aqui dos irmãos, traz essa energia de prosperidade. Legal. De juntos, né, essa energia. E aí tem a questão de peixes no aspecto emotivo também. Tá. As referências também familiares, tudo isso vem para o relacionamento de vocês. Meu Deus. Paulinha, me fala onde a gente encontra você. Tem curso que você vai lançar? Então, no dia 27, É. eu vou fazer um workshop. Peraí, repete. Que dia? 27 agora, De julho. de julho. Estamos em julho, hein? Esse vai ser presencial. Eu vou falar da astrologia e relacionamento, no campo mais do amor. Tá. Para você entender como você lida com amor,
como você se relaciona, qual o parceiro ideal. Olha que legal. Tá? É um assunto que todo mundo gosta, Todo né? mundo gosta. Você não pode falar que você já tá. Eu também já estou orientado. Então, é bacana até para ver a questão de como lidar no dia a dia, até, né, para quem já é casado e tudo mais. Acho que é sempre bom para evoluir Muito aí no legal. relacionamento. Esse vai ser um workshop presencial. Ah, presencial? Esse eu vou fazer em Itu. Itu. No Espaço Ganesha. Eu até postei hoje. Legal. Tá? Tem um workshop focado daí para a astrologia e o feminino. Esse e é bacana porque eu trago muito essa energia da lua, do que te acolhe. E não só para mulheres, mas sim, né, sim. Nós temos a energia do feminino e masculino. masculino. Então, eu vou aí, de uma forma mais profunda na questão da ancestralidade, da família, do que a gente precisa equilibrar para acolher a sua lua. E isso aí é para quem? Para todos. Para astrólogos também? Não, eu faço com uma linguagem bem mais acessível. Assim, é lógico que a pessoa tem que ter uma identificação com a astrologia, com... Lógico. Né? Com espiritualidade. Senão é difícil romper aí algumas crenças. Então, para quem está mais conectado, né, com energia, e o feminino, por exemplo, eu fico muito mais no aspecto de como trazer o feminino para o dia a dia do que do cuidar, do gerar, da criatividade também. E para saber os valores sobre tudo isso daí é só mandar... eu fico mais no Insta, e aí alguns cursos já estão na Hotmart, então... Que legal. Dá para... Quem não puder no dia, fica tudo gravado, tem bastante coisa lá. Não tem desculpa, tá vendo? Não tem desculpa. Não tem desculpa, e não tem desculpa para você não buscar esse conhecimento e não entrar em contato com a Paula Micai. Acompanhem lá as energias da semana, que vale para todo mundo. A gente podia criar um bloco aqui, né? Energias da semana aqui. Seria... Bloco, será? Vamos? Será que rola, não? Vamos prosear, vamos prosear. Ela acabou de nos iluminar com essa coisa de vocês da comunicação, de conexão, de parceria. Então, filho, levantou a bola, a gente corta. É isso aí. Gratidão imensa. Eu que agradeço. A gente sempre termina com a mão aqui no centro. Você põe a sua. Isso, essa aqui, põe aqui, ó. A outra. Vamos olhar ali, ó, para todo mundo ver a gente. Aê. Faz sentido esse movimento? Total. Gratidão, obrigada, que Deus abençoe seu caminho. Muita prosperidade nos seus negócios. Também, né? Só boas energias, todo mundo conectado aí com a lua. Amém. Seguindo a Paula Micai. É isso aí. Viu? Beijo no coração de todo mundo. Beijo. Continuem assistindo a gente, a alma do negócio. Tamo Beijo. junto. Beijo, gente. Obrigada.